caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam atemorizados ou com medo. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhes deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e os condenarão à morte e entregarão aos gentios, e escarnecerão, açoitarão e cuspirão nele e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedimos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E ele lhes disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu ser batizado, com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence a mim concedê-los, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse: saibais que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos pela tua palavra grande, poderosa, exaltada. Eu sei que o Senhor fala conosco somente através desta leitura, mas eu quero que o Senhor ministra nos nossos corações aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta noite. Me usa como servo do Senhor, como Deus ministra a tua palavra. Me esconda, Senhor, atrás da tua graça e da tua misericórdia. No nome do Senhor Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu acho que os irmãos, a maioria já sabe que nós estamos dando sequência ao Evangelho de Marcos. Nós começamos desde o capítulo 1, estamos no capítulo 10, e assim, na medida do possível, nós estamos lendo os textos e fazendo uma aplicação para as nossas vidas. E aqui nós estamos diante do Evangelho de Marcos, como nós costumamos dizer, o primeiro Evangelho a ser escrito, apesar de Mateus está em primeiro, mas Marcos ele foi escrito primeiro. E a narrativa de Marcos ela é interessante porque nesses textos que nós estamos lendo, no capítulo 7, 8, 9, 10, se não me falha a memória, está narrando a última caminhada de Jesus rumo à cruz. Jesus ele desce da Galileia, vem descendo até chegar em Jerusalém. Em Jerusalém ele é crucificado. Nesta caminhada, Jesus cura muitas pessoas, Jesus ensina os seus discípulos. E uma das curiosidades que nós vemos nesse ensinamento de Jesus é que os discípulos sempre com dificuldade de entender aquilo que daquilo que Jesus estava falando com eles, ensinando. Parecia que eles, em certos momentos, não tinham nem senso de, não falar de humor, mas de compaixão, senso de compaixão, porque Jesus estava tentando passar para eles o que ele iria passar há pouco tempo na frente. Ele iria ser crucificado, e os discípulos
preocupados em quem seria o maior no seu reino, quem iria sentar na sua direita, à sua esquerda. Enquanto Jesus caminhava rumo à cruz, os discípulos caminhavam pensando na glória, pensando no reinado, pensando no trono, pensando em quem seria o maior. Enquanto Jesus estava pensando na humilhação, os discípulos talvez não estavam nem aí, nem se preocupando com aquilo que Jesus iria passar. O que nós vemos quando nós olhamos os textos bíblicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, nós vemos essa clareza nos textos, a dificuldade dos discípulos de entender realmente o plano de Cristo, realmente a dificuldade deles entender, tanto é que somente depois da ressurreição de Cristo, que eles vieram entender de fato o que Jesus veio fazer. No capítulo 9 nós começamos ali a transfiguração, a cura de um menino endemoniado, depois vem a discussão de quem é o maior no reino de Deus. Jesus vem falando sobre eles, olha, quem não é contra nós é por nós. O texto vem falando desses assuntos. No capítulo 10, Jesus começa falando da questão do divórcio. Jesus pega uma criança, coloca no colo e começa a abençoar as crianças. No capítulo 10 ainda nós vemos, logo antes desse texto que nós lemos hoje, Jesus encontra o jovem rico, e o jovem rico agora, ele sai triste porque ele tinha muitas propriedades, e Jesus disse para ele, olha, vende tudo que você possui, dê aos pobres e segue-me. E a Bíblia vai dizer que ele saiu triste porque ele tinha muitas propriedades. E o texto continua e nós paramos aqui agora, onde Jesus prediz a sua morte, onde Jesus fala para os seus discípulos que ele iria morrer na cruz. E nós temos nesse relato que nós lemos também a questão de Tiago e João, querendo um sentar à direita e outro sentar à esquerda. Essa é a narração dos textos do capítulo 9 e capítulo 10. O que nós podemos aprender com essa narrativa do texto? Olhando assim, com muita curiosidade ou com muito cuidado aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração esta semana. Olhando o versículo 32 e o versículo 33, se não falha a memória, nós vemos aqui uma superficialidade, superficial demais o amor deles. Quando o nosso engajamento ele é superficial, nós produzimos insegurança em nós. O que eu vejo aqui? Quando nós não estamos firmados realmente em Deus, quando nós estamos só na superfície, só pegando aquelas migalhinhas, não querendo aproveitar do máximo daquilo que Deus está falando conosco, nós criamos sentimentos de medo em nosso coração. Produz em nós insegurança. Por que eu estou falando isso? Olha lá no versículo 32 o que diz: eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, é o mesmo que espantados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Os discípulos, em vez deles se alegrarem em Cristo, porque estava ali o verdadeiro Filho de Deus, estava com eles aquele que veio trazer a salvação, aquele que curava os leprosos, aquele que trazia vista aos cegos, aquele que fazia andar os coxos, era o homem mais poderoso sobre a face da terra, porque ele era 100% homem, 100% Deus. O Filho de Deus estava presente, mas aquele povo, por causa da sua superficialidade, porque eles não queriam se aprofundar, porque eles tinham medo, tinham curiosidade apenas, não queria se aproximar realmente com segurança em Jesus, eles tinham medo. Como podemos ter medo de algo tão maravilhoso? Como podemos ter medo em ver um homem ressuscitar um outro homem, de ver um homem curando um leproso? Como nós podemos ter medo em ver ele abençoando as crianças? Como nós podemos ter medo de Cristo? Esses discípulos demonstravam isso. E você sabe por que eles demonstravam este medo? É porque eles estavam na superficialidade, eles não estavam no profundo, eles não queriam realmente uma intimidade com Jesus.
E o que nós vemos e aprendemos nesta lição é que nós precisamos realmente estarmos mais profundos em Cristo. Nós temos que sair da superficialidade, nós temos que aprofundar, nós temos que fazer as coisas para o Senhor com amor. Tudo aquilo que nós vamos fazer para o Senhor, a importância disso tudo é a humildade no serviço de Jesus Cristo. Quando nós empenhamos em fazer a obra de Cristo com humildade, com sinceridade, compreendendo que Ele tem um plano, que Ele nos escolheu, que eu sou apenas um servo dEle, nós conseguimos, amém, sair da superficialidade, nós conseguimos realmente sair e aprofundarmos mais, nós vamos deixar de ter medo, porque o medo é falta de profundidade, o medo é um indício de desconfiança de alguma coisa, ou talvez autoconfiança demais em si mesmo. Quando nós temos medo daquilo que Deus está falando, quando nós temos medo de fazer aquilo que Deus está orientando, é porque talvez nós confiamos demais em nós mesmos, e deixamos de confiar em Deus. A autoconfiança, ela está acima da confiança genuína que nós temos que ter em Deus, porque quando nós confiamos em Deus, realmente nós não temos medo. Na realidade, nós temos coragem, nós realmente enfrentamos leões, nós realmente enfrentamos o fogo, nós realmente enfrentamos muralhas, porque quem está conosco é maior do que aquele que está no mundo, assim diz a palavra. Então, quando nós temos Cristo conosco, quando nós temos a certeza de que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, isso só traz em nós ânimo, isso não pode trazer em nós medo, desconfiança, não. Se você estiver com medo, se você estiver amedrontado, como diz o texto, desconfiado, é porque nós ou você está na superficialidade. Os discípulos pareciam que nunca iam aprender, pareciam que eles tinham tanta dificuldade, parecia que eram pessoas totalmente desqualificadas para aquele propósito, porque eles tinham dificuldade de entender. O medo é a prova de que Cristo não ocupa 100% do nosso coração. Quando nós ouvimos Deus falar conosco, e nós temos medo de fazer aquilo que Ele está falando, é porque nós realmente nós ainda não nos aprofundamos. Você precisa de aprofundar, você precisa de parar de ter medo, você precisa de ter confiança. Se o Deus Todo-Poderoso está mandando você atravessar o Mar Vermelho, atravesse com confiança, porque Ele não vai deixar você se afogar. Se Ele está mandando você passar por cima do fogo, passe, porque Ele não vai deixar você se queimar. É Deus que fala conosco, nós temos que crer nesse Deus Todo-Poderoso, porque senão não adianta nós servirmos a esse Deus na superficialidade. Isso não vai resolver nada, isso só vai resolver uma coisa: quando chegar no último dia, o Senhor Jesus vai olhar para você e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E não é isso que você quer, não é isso que eu quero. Nós temos que amar a Jesus com todo o nosso coração. Quando nós amamos a Deus, quando nós temos esse amor dentro de nós, quando nós temos Jesus como nosso principal adorador, não há medo em nós. Aleluia. João capítulo 4, versículo 18, 1 João capítulo 4, versículo 18, o apóstolo diz assim: o amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha o que a Bíblia está dizendo: se nós temos medo, é porque nós não estamos aperfeiçoados neste amor. Nós precisamos entender que a palavra de Jesus, ela gera vida, ela não pode gerar morte. A palavra de Jesus, ela tem que gerar confiança em você, ela tem que gerar ânimo em você, ela tem que gerar realmente uma coisa diferente, alegria dentro de você, mas não medo. Quando ela está gerando medo, é porque você está
confiando em você, ou você não está confiando em Deus. As coisas de Deus, elas não são fáceis de entender, e às vezes nós queremos entender as coisas de Deus como nós entendemos as coisas dos homens. Não, as coisas dos homens são fáceis de entender, mas as coisas de Deus, ela precisa de um grau a mais para nós entendermos. É na base do Espírito Santo, não é na base da carne. Na base do Espírito Santo, você tem coragem de atravessar um lugar onde tem água dos dois lados, um montão de água dos dois lados. Somente quem tem fé em Cristo atravessa um lugar desse. Quem vai pela carne, ele vai dizer: não, se eu entrar lá dentro, essas águas vão me afogar. Mas quem confia em Deus, quem confia no plano de Deus, quem confia no Espírito Santo, ele atravessa sem medo, porque quem está falando é o próprio Deus. Aleluia. Precisamos confiar. Essa superficialidade não pode estar no seu coração. Em segundo lugar, queridos, nós vemos nesse texto, os discípulos, se nós formos ler os textos bíblicos, nós vamos ver que é a terceira vez que Jesus fala sobre a sua morte para os discípulos. E na terceira vez, eles ainda ignoravam ou faziam de conta que não estavam entendendo. Pela terceira vez, em vez deles questionar Jesus: por que isso? Como é que vai ser isso? Não, Senhor, eu quero sentar à sua direita, eu quero sentar à sua esquerda. Parece que eles não ouviam a voz de Cristo, eles não tinham uma reciprocidade, eles não eram recíproco, quer dizer, fazer igual a mesma pessoa. Nós temos que fazer aquilo que a pessoa faz para nós, nós temos que fazer igual. Assim Jesus estava fazendo para eles, Jesus estava amando eles, eles precisavam amar Jesus, Jesus estava preocupado com eles precisavam preocupar com Jesus. Eles não eram recíprocos, eles não tinham, parece, noção de amor nos seus corações. E quantas vezes, amados irmãos, nós também somos assim. Nós não somos recíprocos, nós simplesmente ouvimos: deixa para lá, ele dá conta, ele é homem, ele é trabalhador, ele é forte, ele consegue. Nós precisamos ser recíproco, nós precisamos amar com a mesma intensidade de amor que nós recebemos, nós precisamos abençoar da mesma forma que nós somos abençoados, nós precisamos amar a Deus da mesma forma que Ele nos ama. Ele nos amou de uma tal maneira, segundo a palavra, que Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para que morresse numa cruz, por amar você. E o que nós fazemos por causa deste amor? Será que nós esforçamos para amar a Jesus? Será que nós, pelo menos na semana, nós dobramos os joelhos, nós falamos com Ele, nós agradecemos a Ele: Senhor, obrigado pela morte do Senhor, obrigado pela minha salvação, obrigado por me dar mais um dia, obrigado pela oportunidade de respirar, aleluia. Nós precisamos ser recíproco, nós precisamos amar a Jesus conforme Ele nos amou. E o texto nós estamos vendo aqui, que é a terceira vez que Jesus falava, e eles ainda não eram recíprocos. A terceira vez. Eu imagino Jesus preocupado em falar com seus discípulos: olha, vocês sabem o que vai acontecer daqui a pouco? Daqui a alguns dias, eu vou ser entregue para os sacerdotes, eu vou ser entregue para os líderes judeus. Eu imagino Jesus com um sentimento de choro, porque ele era homem, 100% homem. Imagina a agonia da morte, Jesus sentindo a aflição da morte, a aflição do sofrimento que viria sobre ele. E os discípulos, em vez de ser recíproco, não, o Tiago e o João, preocupados: Senhor, eu quero sentar à sua direita, eu quero sentar à sua esquerda. Eles não estavam preocupados com a morte de Cristo, eles não estavam preocupados com o sentimento, com a dor que ele iria sentir. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós também fazemos a mesma coisa. Nós sabemos que esse Jesus, Ele morreu, Ele derramou o seu sangue para que eu e você fôssemos libertos do inferno, mas nós não somos gratos, nós não fazemos nada, nós não adoramos, nós não glorificamos, nós nem sequer lembramos dEle. Às vezes nós passamos dia e noite e não lembramos que existe um Cristo que operou maravilhas sobre as nossas vidas. Nós precisamos acordar, aleluia. Nós precisamos ser recíproco, nós precisamos fazer aquilo que Ele fez por nós, amar de tal forma, amar com todo o nosso coração, assim como diz a palavra, amar a Deus acima de todas as coisas.
e ao próximo como a nós mesmos. Jesus, Ele busca esta reciprocidade em nós. Ele busca e chama a nossa atenção para um diálogo todos os dias. Pense nisso. Jesus, Ele busca isso de você. Ele busca, Ele chama todos os dias você para um diálogo, uma conversa. Uma conversa. Os discípulos não demonstravam isso, mas Jesus, mesmo assim, não desistiu deles. Interessante, né? Os discípulos não demonstravam essa reciprocidade, eles não eram recíprocos, mas Jesus mesmo assim não desistiu deles. Jesus sempre o amou, sempre o amou. Tanto é que depois da sua morte e ressurreição, Jesus procurou Pedro, aquele que tinha negado 3 vezes. Procurou e consertou a vida de Pedro, levantou Pedro novamente. Ele ama a nós, independente das nossas indecisões, independente das nossas falhas. Ele te ama, Ele nos ama, e Ele quer, mas Ele quer que nós realmente nos dialogamos, conversamos com Ele. Mas quando nós damos atenção e respondemos com amor, esse amor de Cristo em nós, nós recebemos cura. Esse amor cura as nossas feridas. Quando nós somos recíprocos, tanto com Deus, quanto com as pessoas, isto sara as feridas anteriores, isso traz perdão para as pessoas, isso traz perdão para você curado daquelas feridas interiores, daquilo que às vezes está ali guardado no seu coração, anos e anos. Quando você consegue amar sem pedir nada em troca, quando você consegue ser recíproco, quando você consegue realmente perdoar esta pessoa, com certeza, querido, toda ferida é sarada, você consegue ser são, tanto espiritualmente como fisicamente. Aleluia. Lucas capítulo 6, versículo 31, o evangelista diz assim: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós também. Fazei vós também. Reciprocidade, seja recíproco, amém? Em terceiro lugar, qual tem sido a intenção do nosso coração quando nós pedimos ao Senhor? Qual tem sido a intenção do nosso coração quando nós oramos e pedimos ao Senhor? O texto vai dizer que Tiago e João, lá no versículo 35, eles aproximam-se de Jesus. Esse aproximar de Jesus, Jesus é o Filho de Deus, eu entendo aqui como uma oração. Ele estava falando com Jesus. E o pedido deles foi: Senhor, eu quero que o Senhor faça o que nós vamos pedir. Interessante que ele disse: eu quero que o Senhor faça aquilo que nós vamos pedir. O que vocês querem? Jesus perguntou para eles, e eles ousadamente: permite-nos, na tua glória, assentamos à tua direita e outra à tua esquerda. E Jesus disse: olha, vocês nem sabem o que vocês estão pedindo, vocês não têm noção do que é isso. E aí Jesus aperta mais um pouquinho eles, né? Vocês não sabem, porque podem vocês beber do cálice que eu estou bebendo e ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Jesus fez uma pergunta interessante, que a resposta deles foi: podemos. Podemos. Responderam eles. Jesus disse: vocês beberão. Sabe o que eu aprendo aqui? Cuidado com aquilo que nós pedimos, porque Deus pode ouvir. Você sabe que esses 2 homens, eles foram martirizados, eles beberam esse cálice, eles sofreram também. Se não me falha a memória, Tiago foi o 2º mártir da Bíblia. João foi aquele que ficou na ilha de Pátimo, foi aquele que sofreu no caldeirão fervente, foi aquele que sofreu lá na ilha de Pátimo, sofrendo barbaridades. Todos eles pagaram, ou receberam aquilo que pediram. Eles receberam o cálice do Senhor, eles foram batizados com o batismo do sofrimento de Jesus. Eles receberam.
Então às vezes nós oramos e nós nem sabemos o que nós estamos pedindo. Aí eu faço uma pergunta para nós: qual tem sido a intenção do nosso coração quando nós estamos pedindo a Deus, orando a Deus? Aqui a intenção de João e a intenção de Tiago era glória para si. João e Tiago, ele queria pedir: Senhor, nós queremos sentar à tua direita, outra à tua esquerda. João não estava preocupado em pedir sabedoria de Jesus, em pedir que ele falasse as palavras do reino. Eles não estavam preocupados em receber poder e virtude, não. Eles queriam glória, eles queriam fama, eles queriam ser os maiores, porque tinham 12 discípulos, eles queriam sentar uma à direita e outra à esquerda. Não sei qual era a intenção desses 2 discípulos, mas o que me faz pensar, quando eu olho para esse texto, é a falta de compaixão deles por Jesus, porque Jesus acaba de dizer o que vai acontecer com ele em Jerusalém, e os discípulos, em vez de chorar com ele, não, eles estão preocupados em quem vai sentar à direita e outra à esquerda. Meus irmãos, quantas vezes nós oramos a Deus e nós não sabemos o que nós pedimos? Eu sempre tenho falado, a nossa oração ela tem que começar assim como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ela começa com uma glorificação a Deus. Nós não podemos começar já pedindo, mas nós temos que começar dizendo: Pai, tu és o Deus todo-poderoso, tu és o Criador dos céus e da terra, não há Deus como tu és santo, tu és belo, tu és poderoso, tu és magnífico. Você tem que começar orando, exaltando o nome de Deus. Em segundo lugar, eu posso dizer, você tem que pedir: Senhor, dai-me o teu Espírito, enche-me da tua sabedoria. Eu quero ser um servo, Senhor, obediente à tua palavra. Eu quero ser, Senhor, um exemplo na minha sociedade. Eu quero ser uma pessoa que as pessoas olharem para mim, elas vão dizer: ali vai um homem de Deus, pecador sim, mas ele é temente, ele é obediente, ele é educado. Nós temos que pedir estas coisas para o Senhor. Aí lá em último lugar você pede: Senhor, abençoa a minha família, abençoa a minha empresa, abre as portas para mim, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, Senhor, eu preciso dessa quantidade de dinheiro, se possível faça isso por mim. Mas nunca comece pelas coisas materiais, nunca comece como esses 2 discípulos: Senhor, deixe-me sentar à tua direita, à tua esquerda. Aqui Jesus repreende eles no final, e Jesus vê que o coração deles estava soberbo. A ideia aqui não era para glorificar a Deus, a ideia é que o pedido deles era para que eles mesmos fossem reconhecidos como os maiores, como maior que os outros. Meus irmãos, qual tem sido a intenção do nosso coração quando nós estamos orando a Deus? Nós só fazemos pedidos dessa natureza se realmente não entendemos o princípio da grandeza do reino de Cristo. Quando nós olhamos o que esses discípulos fez, e quando nós oramos sem discernir realmente quem é o reino de Deus, como é o reino de Deus, só assim nós fazemos orações assim. Mas quando nós entendemos o plano de Deus, nós oramos com reverência, nós oramos dizendo: Pai, tu és santo, tu és poderoso, tu és exaltado, eu não sou nada sem ti, eu não mereço, tudo que eu tenho é do Senhor, tudo que eu tenho pertence a ti, eu te agradeço. E a pergunta que eu faço: o que tens pedido a Deus? Cristo caminhava pensando na cruz. Alguns discípulos pensavam na possibilidade de ser o maior. Cristo, na sua oração, ele suava sangue lá no monte. Os discípulos dormiam no monte. Irmãos, aqui fala dessa questão de nós sermos recíprocos. A questão de nós amar a Jesus como Ele nos amou. Nós formos ver os exemplos desses homens aqui, desses discípulos, nós ficamos com vergonha. Mas no final de toda a história nós vamos ver que Jesus amou eles. Amou mesmo diante das suas impossibilidades, diante dos seus erros. Mas que nós possamos aprender e realmente não sermos ou não agirmos desta forma. Nós amarmos a Ele, nós querermos em primeiro lugar o reino dEle, como diz a palavra: buscar em primeiro lugar o meu reino.
e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus acrescenta, eu tenho certeza disso. Quando você honra a Deus em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas. Nós temos que servir a Jesus com a nossa consciência na nossa salvação. Eu não tenho que servir a Jesus só pensando no meu bem-estar aqui nesta terra. Essa terra vai acabar, esse mundo vai acabar. Você tem que estar preparado para a volta de Cristo. E se você estiver com seu coração orando como esses homens, pensando só na grandeza da terra, você vai ficar, Jesus vai voltar, e você vai ficar aqui lutando com as grandezas da terra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentada. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar o nosso culto para a glória do Senhor Jesus. Não seja superficial, não seja superficial. Entenda aquilo que Jesus está falando no seu coração nesta noite. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua grandeza, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor. Tu és santo, Pai. E aqui nós estamos diante da tua igreja, a tua noiva amada, Pai, lavada e remida com teu sangue. E nós queremos, Pai, aplicar esta palavra no nosso coração. Nós queremos ser recíproco, nós queremos, Senhor, andar na profundidade. Tira nós da superficialidade, Senhor. Nós queremos orar da maneira certa. Ó Deus amado, não deixa nós cairmos no erro, na tentação deste mundo, mas que nós possamos amar o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Nós possamos, ó Pai, sentir aquilo que o Senhor sentiu, ó Deus. E só assim, Pai, nós possamos realmente amar o Senhor e buscar de Ti este avivamento que nós precisamos. Nós precisamos de um avivamento, Senhor. Nós precisamos que o Teu Espírito seja derramado novamente sobre a Tua igreja, assim como lá no Pentecoste. Deus, derrama do Teu Espírito Santo sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os adultos. Derrama do Teu Espírito Santo, acenda, ó Senhor, a chama do Teu Espírito Santo, que nós possamos olhar para as grandezas da criação do Senhor e glorificar o Teu nome, que nós possamos acordar pela manhã, Senhor, e olhar para o céu que brilha e dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, e olharmos para cima e pensarmos: lá está o Todo-Poderoso, e na terra está aos pés do Senhor, como diz a Tua palavra, que a terra é o estrado dos Teus pés. Nós possamos crer nessa potência, nesse poder sobrenatural do Senhor, Pai. Ensina nós reverenciarmos como Deus, ensina nós prestarmos atenção naquilo que o Teu Espírito está falando, e o Teu Espírito está falando nesta noite, e o Teu Espírito está dizendo: seja profundo, saia da superficialidade, seja recíproco. Pai, nós precisamos ouvir e aprender e praticar a Tua palavra. Ó Deus amado, a Tua igreja e a Tua noiva, não nos deixa sozinhos, Senhor, não nos deixa, Espírito Santo, mas que o Teu Espírito Santo neste momento visite as famílias que não estão aqui. Ó Deus amado, toda artimanha satânica, todo laço demoníaco, nós o repreendemos agora e nós desfazemos agora em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, os dias são maus, os dias são difíceis, a tentação é grande, ó Deus, a perturbação é grande, mas eu sei que os Teus anjos são mais poderosos, aleluia. Eu sei que o Senhor é o leão da tribo de Judá, e operando, Deus, quem impedirá? E em nome do Senhor Jesus Cristo, papai, que esta oração chegue no trono do Senhor, Pai, e o Senhor envia os Teus anjos agora com a resposta, aleluia. Entra nos hospitais, ó Deus, vai curando os enfermos, vai restaurando as vidas agora no nome de Jesus, papai. Entra nos lares das famílias que estão aqui nessa noite, entra na casa agora, Senhor, leva o Teu anjo ali, Senhor, e vai desfazendo, Pai, tudo aquilo que não agrada o Seu nome, ó Deus amado, que eles tenham a liberdade
oportunidade de ir lá dentro da tua casa fazer uma casa de oração, que essas famílias, ó Pai, que estão aqui, elas possam fazer da sua casa uma casa de oração, elas possam ter um compromisso de oração todos os dias, elas possam ler a tua palavra para os teus filhos, aleluia, que nós possamos, ó Pai, viver este avivamento. Ó Espírito Santo, nós não somos nada sem o Senhor. Leva-nos, ó Pai, para os nossos lares, nos livra do mal durante esta semana. Nós pedimos, nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus, crendo na vitória, Senhor, crendo na vitória, Senhor. Ah, Senhor Espírito Santo, que somos nós sem Ti, Senhor, que somos nós sem Ti, Senhor. Ah, Deus, que Teu Espírito, Senhor, venha queimar no coração. Ah, Deus, que o sentimento, Pai, ah, Deus, o sentimento do pecado possa fazer eles chorar na Tua presença, Senhor. Que o pecado, Senhor, ah, Deus, possa comovê-los, Pai. Ah, Deus, que não venham mais pecar, mas que eles venham andar na Tua palavra, que eles venham entender que o amor do Senhor é grande, mas que nós precisamos ser recíproco, nós precisamos amar a Jesus como Ele nos amou, aleluia. Nós precisamos afastar do pecado, nós precisamos deixar de praticar aquilo que o Senhor não agrada. Ó Deus amado, ensina os Teus filhos, Pai, não deixe, Senhor, não afaste deles o Teu Espírito, Senhor. Ensina-nos, como diz a Tua palavra, o Teu Espírito está aqui para nos conduzir, para nos ensinar, para nos admoestar. Em nome de Jesus, assim nós oramos, assim nós cremos. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar só um pouquinho.